Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje para trazer o pré-jogo de Remo e Santa Cruz, jogo que acontecerá no Mangueirão na noite dessa sexta-feira pela 15ª rodada da Série C. Senhores, contamos com a ajuda de vocês no sentido de espalhar esse podcast nos grupos de tricolores para aquele amigo, aquele tio que você sabe que sente falta de ouvir falar do Santa Cruz. Gostaríamos também de solicitar e agradecer aos que têm acessado nossa página lá no YouTube e pedir para se inscrever no canal. Vá lá, se inscreva, dê o joinha, isso ajuda muito a gente a crescer e a trazer conteúdo para vocês, inclusive lives, que é a nossa vontade de fazer lá no canal do YouTube. Beleza? Então vou passar aqui para vocês alguns números sobre essa rodada. Essa rodada que vai ser aberta justamente por Remo e Santa Cruz, lá no Mangueirão. No sábado terá Ferroviário e Jacuipense, 13 e Manaus. E na segunda-feira, encerrando ela, Vila Nova e Botafogo da Paraíba, Imperatriz e Paysandu. A classificação de momento traz o Santa Cruz com 33 pontos, Remo segundo com 26, Vila Nova terceiro com 24, Paysandu quarto com 19 e 5 vitórias, Manaus em quinto com 19 e 4 vitórias, Ferroviário em sexto com 18, Jacuipense é o sétimo com 17, o 13 é o oitavo com 16, Botafogo da Paraíba tem 15 em nono e o já rebaixado Imperatriz com apenas um ponto na 10ª posição. Então vamos embora falar do jogo? Vamos lá! Bom galera, comigo hoje aqui Gerailton Souza, Reginaldo Cabral, Francisco de Assis e Matheus Florencio. E eu queria direcionar essa primeira pergunta a Gerailton e a Reginaldo. Na verdade não é uma pergunta, é um comentário. A gente viu nessa semana que circularam algumas fotos da sede social do Arruda abandonada, né? Como já infelizmente temos nos acostumado a ver. Além disso, o momento político do clube também é conturbado, com o Conselho Deliberativo tentando adiar por várias vezes as eleições no Santa Cruz. Gostaria de ouvir vocês, o que é que vocês acham desse assunto, qual a opinião de vocês para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, saudações santacruzenses, a toda a torcida tricolor, aos ouvintes do podcast. Maurício, esse é um assunto que a gente não vai poder fugir dele. O momento político do clube, né? O momento político do clube ele é crítico, né? Ele é preocupante. A situação não se pronuncia, não toca no assunto. Notícias chegam que empresários que ajudam Santa Cruz foram convocados, né, para compor chapa de situação e, segundo as informações, eles rejeitaram. A gente vai vendo uma reunião do Conselho Deliberativo a todo momento, tentando adiar as eleições que estão previstas para o dia 14 de dezembro, mas o Conselho Deliberativo tentando adiar e, consequentemente, prorrogar o mandato da situação.
E vai ficando cada dia mais difícil, né? Eu acredito que muita coisa vai ser judicializada, sabe? Acredito que, acredito que não vai ser fácil, a situação não vai largar o osso fácil, né? Recentemente a gente teve eleições tumultuadas no Vasco da Gama, né? Muita confusão, né? E teve recentemente também do Botafogo da Paraíba, que a, que a situação não compareceu às eleições porque vai judicializar, né? Então, assim, eu acredito que no Santa Cruz a gente vai ter um imbróglio também, né? Complicado, né? É lamentável, né? Mas a oposição vem forte, continua forte. E, Maurício, se tiver que fazer o omelete, vai ter que quebrar os ovos, não tem jeito. Não tem jeito, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que a torcida e o time dentro de campo não pague essa conta, né? Porque a torcida já vem pagando essa conta há mais de 3 décadas, com a ingestão do clube. Sobre o abandono na sede social do Arruda, isso não é novidade, né? Isso não é novidade. Vão tentar usar a pandemia como motivo, né? No mínimo isso. Mas assim, é um absurdo, né? O que se faz com o patrimônio do Santa Cruz, né? Ou com o que não se faz, né? Porque não tem manutenção, não tem limpeza, não tem uma pintura prévia, não tem ninguém para cuidar, sabe? Tudo entregue às baratas. A fachada que a gente já falou em outra oportunidade aqui, está esperando há 2 anos ser reformada, uma fachada que o próprio torcedor elegeu numa enquete na internet, o qual a oposição já se comprometeu, né, que se assim ganhando, com 30 dias inicia a reforma da, da fachada, né? Uma empresa de construção, né, também se comprometeu junto ao ProSanta, na live, né, enfim. É lamentável, né, Maurício? A gente tem uma diretoria patrimonial que não cuida do patrimônio do Santa Cruz. Essa é a grande verdade. É triste tudo isso, né? Afasta o torcedor. É um local que deveria ser um local aconchegante, né? Um local limpo, organizado, sabe? Convidativo. Não é, não é. Eu acho difícil alguém se sentir confortável de levar a sua família ao Arruda, né? Da forma com qual se encontra. E torcedor não é por conta da pandemia. Não é por conta da pandemia, né? Infelizmente, é por conta dessa divisão de poderes que existe dentro do clube. O poder executivo é um, o poder patrimonial é outro, o poder do conselho deliberativo é outro. Enfim, nós temos vários poderes dentro do Santa Cruz e acontece o que está acontecendo a nível de patrimônio. É triste, é muito triste. Maurício e amigos, o Santa Cruz, o momento político, né, o abandono que o Santa Cruz vive, isso é algo que é muito comum nos últimos anos do Santa Cruz. Há uma galera que nos ouve, mais nova, eu sou da década de 80, né, eu me forjei na década de 80, então eu vivi aquela dolorosa década de 90 em que nós jogávamos uma Série B que na época era igual o que era a Série C hoje ou a Série D, sem apoio nenhum da CBF, campos terríveis, era uma verdadeira várzea. E eu achava que aquilo ali era o fundo do poço. E passado mais 3 décadas, eu enxerguei que o fundo do poço era Série D e C, que nós fazemos dela morada. Esse é o retrato do Santa Cruz, esse é o retrato de uma falência gerencial absurda que toma conta do Santa, que esses senhores que estão à frente do Santa Cruz, que apenas fazem rodízios de cadeiras,
nas eleições conduziram o clube, baixando a autoestima, atrofiando a história do clube e a mentalidade do seu torcedor. Isso é o Santa Cruz. Precisa mudar urgentemente. E eu só vejo uma saída nessa mudança, que é através de judicialização da eleição, porque se não houver uma fiscalização muito bem feita, essa galera permanece e o Santa Cruz continua a padecer. E a tendência natural é a maioria da torcida aí se desgastando, ficando indiferente, e lá na frente a gente se transforma numa Portuguesa de Desportos ou numa América da vida. Ok, amigos. Trocamos de dupla agora aqui no Pod. Substituição, saem o menino Gera e o professor Reginaldo. E chegam para cá Matheus e Francisco de Assis. E meus amigos, eu gostaria de ouvir um comentário de vocês sobre a evolução do Santa Cruz no aspecto ofensivo durante o campeonato. Martelotti chegou prometendo uma equipe mais ofensiva e hoje o ataque do Santa Cruz vive realmente um momento diferente do que vivia com Itamar Schürrle. Na Série C, os números com Itamar Schürrle foram 5 jogos, o time marcou 7 gols e nenhum de atacante. Já com Marcelo Martelotti são 9 jogos, 18 gols e 11 de atacantes. O que é que a gente pode tirar desses números? Já que números dizem quase tudo, mas escondem o essencial. O que é que vocês me dizem? Saudações corais, Maurício, companheiros de podcast e aos ouvintes. Veja só, as informações que você repassa nessa pergunta, sem querer bancar o vidente, eu esperava por isso. O que eu não esperava era que o Santa Cruz ficasse sobrando tanto no campeonato. Mas a partir do momento que saiu Itamar e chegou o Martelotti, eu esperava um time mais ofensivo e uma melhora, né? Uma melhora grande nesse aspecto. Porque é aquilo que eu já falei sobre Itamar em várias ocasiões. Falei no podcast, falei em grupos, falei conversando com amigos. Itamar se mostrou um treinador muito importante quando o seu objetivo se resume a não perder. Se o objetivo do clube no campeonato se resume a não perder os jogos, para o que Itamar faz é ótimo. O sobrado estatísticas aí que o Santa Cruz pouco perdeu no campeonato, inclusive terminou o campeonato pernambucano invicto, né? Uma invencibilidade que eu não vejo como bem-vinda. Desse jeito, nesse aspecto, eu não vejo. Mas terminou invicto. Mas qual era o grande problema? Eu sei que tem que olhar para frente, mas estamos falando de um treinador que estava aqui há pouco tempo e que foi treinador ainda nessa temporada. Então, é importante a gente realçar as diferenças. Qual era o grande problema de Itamar? Quando você precisava ganhar o jogo, as limitações apareciam. A gente passou pelo Náutico na semifinal do Pernambucano por causa dos pênaltis, porque pelo que se jogou no tempo normal, não iria passar nunca. Se aquele jogo ali tivesse 500, 600 minutos, a tendência era que o Santa Cruz não fizesse gol. Confiança na Copa do Nordeste dava muito bem, sem menosprezar a Confiança, até porque a gente sabia que o Santa Cruz, a gente era ponto pacífico que o Santa Cruz não iria ser campeão do Nordeste. Ponto. Isso aí não se discute. Mas aquele jogo com Confiança dava para ter passado. O time sergipano se classificou merecidamente nos pênaltis. Mas por quê? Porque o objetivo era não perder o jogo. Não fomos campeões pernambucanos diante do Salgueiro, e aqui, com todo respeito, com todo respeito é sem ironia, viu? Não é aquele todo respeito para depois desrespeitar, não. Convenhamos, esse time que o Salgueiro formou esse ano é um dos piores que o Salgueiro formou na década. É um dos piores que ele formou na década. E por ironia do destino, com esse time ele foi campeão pernambucano, né? Fez história, primeira vez que um time do interior foi campeão.
Mas vamos lembrar os dois jogos de como o Santa Cruz jogou, tanto no Cornélio de Barros como no Arruda. Jogou para ganhar? Não jogou. No Arruda ainda teve umas poucas chances de gol, o que é normal, porque se ele jogasse em casa contra um time do interior e não tivesse uma chance de gol, aí pelo amor de Deus também. Não vou entrar em questão do gol que a arbitragem anulou erradamente, porque isso é muito pouco. Se você só tem isso para reclamar do jogo, ou um suposto pênalti, foi uma prova de que o time jogou aquela partida para não perder. E não perder não é o suficiente. Para um time do tamanho do Santa Cruz na Série C, que presume-se que se não for o maior, está entre os maiores, é entre Santa Cruz, Paysandu e Remo. Até o Vila Nova, pronto, você coloca esse quarteto. Santa Cruz, Paysandu, Remo e Vila Nova. Para essas equipes, é suficiente você entrar na Série C para você não perder os jogos? Não é suficiente. Você precisa ganhar. E quando o Martelotti chegou, a minha esperança de que o time jogasse mais ofensivamente foi logo acesa. E como você colocou na pergunta, o Santa Cruz vinha ganhando jogos com o Itamar sem um ataque fazer gols. E era sem um ataque fazer gols porque o meio de campo não produzia muita coisa. Mas isso se refletia na maneira que ele coloca o time para jogar. Eu sempre repito muito uma frase de Tele Santana que eu ouvi quando ele estava participando do Roda Viva, TV Cultura, 1992. Esse Roda Viva foi uma semana depois dele ter ganho a primeira Libertadores pelo São Paulo. Que ele falou uma coisa que isso é básico, mas eu vejo muito treinador esquecendo, Itamar mesmo esquecia. Porque você armar o time para não perder, qualquer treinador faz. Armar para não perder, qualquer treinador faz, porque o futebol é feito das outras áreas da vida. No futebol, destruir é mais fácil do que construir. Eu não sei construir uma casa, mas me dê um malho, uma marreta, que eu derrubo. Eu derrubo uma casa. Por quê? Porque destruir é mais fácil do que construir. No futebol, marcar para você impedir ou destruir a jogada dos adversários é mais fácil do que você construir jogadas, ser ofensivo e procurar ganhar o jogo. Foi isso que o mestre Tele fez. Inclusive, uma coisa que ele não disse, mas a gente concluiu obviamente, qualquer treinador de time pequeno faz isso. Aquele time que não tem grandes objetivos no campeonato, que ele está lá no campeonato sem intenção de ganhar, sem intenção de acesso, está fazendo um campeonato de manutenção para fugir de zona do rebaixamento, o que é que ele faz? É todo mundo atrás da linha da bola e ficar sempre marcando. Costumo até utilizar um termo que é futebol reativo. Eu vejo muito time com um suposto futebol reativo, mas que o termo não cabe. Porque se você é reativo, presume-se o quê? Que você reage, né? Você está lá se defendendo, mas vai chegar um momento que você vai atacar também. Quando você pegar a bola, você pegar a posse de bola, você vai construir, você vai ser perigoso. Mas eu vi muitas vezes o reativo do Santa Cruz o seguinte: ele se limitava a marcar, não tinha reação de agredir o adversário. Então, essa postura ofensiva foi muito bem-vinda. Primeiro, acabou com a lenda de que no Santa Cruz o treinador tirava leite de pedra. Eu lembro que Reginaldo já criticava muito essa máxima. Porque é o seguinte, dava-se a entender o quê? Que na Série C, todos os treinadores tinham uma penca de boas opções para escalar o time e só Itamar Schulli tinha dificuldades para escalar o Santa Cruz. Era todo mundo com plenas condições, elenco bem estruturado, jogadores formidáveis e só o Santa Cruz com deficiências no elenco. Não é verdade. O campeonato está provando que isso não era verdade. E ficou provado que dava para jogar melhor, dava para agredir mais os adversários. Inclusive, agredir é uma ótima maneira de se defender, porque enquanto a bola está no ataque, você não está sofrendo pressão. E quando você é um adversário perigoso, os oponentes já chegam aqui
tomando uma série de cuidados. Enfim, só traz vantagem. Então, esse crescimento ofensivo do Santa Cruz de Martelotti é muito bem-vindo. E se o Santa Cruz quiser sair da Série C, ele tem que jogar como se o seu futebol fosse acima do nível da série. Então, Maurício, essa é uma diferença na forma de jogar que até os maiores críticos de Marcelo Martelotti não podem negar que houve realmente uma mudança no ataque do Santa Cruz, e uma mudança para melhor, né? Ou seja, uma evolução. Os números são inegáveis, apesar da gente dizer aqui que em futebol, muitas vezes a gente diz isso, que em futebol os números dizem tudo menos o essencial, mas nesse caso não é verdade. Os números são muito eloquentes. E a forma que o time vem jogando, ela vem melhorando jogo após jogo desde que Marcelo Martelotti entrou em campo. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que o Santa Cruz é um Barcelona de Guardiola jogando em campo, mas que houve sim uma evolução desde que Martelotti chegou para o lugar de Itamar. Houve isso, é claro. O time de Itamar era um time muito burocrático, um time que jogava para o lado, um time que dependia muito de um meio de campo que não tinha uma chegada boa com o ataque, era um time que não tinha um corpo de time realmente jogando junto. E aí terminava muitas vezes que não conseguia vitória. A gente teve muitos empates durante a era Itamar e vitórias magras, vitórias bem magras, um time jogando muito mal. Já com o Marcelo Martelotti a gente vem jogando melhor, o time joga mais solto, o time já vai ganhando um corpo, uma forma de jogar, e o principal, o ataque tem feito gols. O ataque com o Itamar não fazia gols, a gente era muito dependente de jogadores, por exemplo, como o Paulinho, que é um volante, né? E ele terminava tendo que ter a responsabilidade não somente de construir jogadas, como fazer gols. Era um time que jogava sem compactação, um time que parecia não jogar junto, um time que parecia não treinar. Essa é a minha visão, né? Um time muito burocrático. E logo com a chegada do Marcelo Martelotti, essa mudança na forma de jogar, a gente está vendo aí os resultados em números. O Santa Cruz é um time que vem tendo diversas vitórias, vem vencendo de forma convincente. E principalmente o último jogo a gente viu aí com a preocupação dos desfalques e a gente teve uma vitória muito eloquente. Então é muito clara essa mudança na forma de jogar do Martelotti para o Itamar. Ok, senhores, continuando aqui ainda com o Reginaldo e Gerailton, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o Remo. O Remo vem enfrentar o Santa Cruz nesse jogo de sexta-feira com alguns desfalques. Fredson está voltando de lesão, mas ainda está na transição. Eduardo Ramos e o Wallace são jogadores que são dúvidas, mas provavelmente não enfrentarão o Santa Cruz. Já Salatiel se recuperou de uma contusão e estará em campo. E com isso a escalação do Remo deve ser Vinícius no gol, Ricardo Luiz, Mimica, Gilberto Alemão e Marlon, Lucas, Charles, o volante que passou pelo Santa, e Carlos Alberto ou G2 no meio campo, Hermel e Salatiel no ataque. O que esperar desse Remo, que joga dentro de casa contra o Santa Cruz desfalcado, né? O Remo até agora na competição tem 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E dentro de casa ele tem 5 vitórias, 2 empates e não foi derrotado ainda na competição. Então o que é que a gente pode esperar desse Remo para esse jogo? Vê só, Maurício, o Santa vai enfrentar o Remo cheio de problemas, né? Mas o Remo também vem com alguns possíveis desfalques. Na verdade, o jogo para o Remo é o jogo da classificação do Remo, né? O Remo vinha claudicante no campeonato e após a chegada de Bonamigo, o Remo se consolidou como um postulante à vaga. Não mostra um futebol exuberante, longe disso, mas se fortaleceu enquanto postulante à vaga.
Tem um ataque composto por Charles, né? O Wallace, Hélio. São jogadores, alguns da base. Eduardo Ramos, sua principal peça, né? Mas o provável Remo, né, de Vinícius, Ricardo Luz, Mimica, Gilberto Alemão e Marlon, Lucas, Charles, que o volante passou pelo Santa Cruz, e Carlos Alberto, porque o Eduardo Ramos não joga, G2, Hermel e Salatiel, que teve uma passagem apagadíssima pelo Náutico. É um time que deve impor um certo ritmo por estar jogando em casa, mas eu acho que também não vai se atrever tanto por respeitar o Santa e a boa fase do Santa. Se fosse um jogo em que a presença da torcida fosse válida, eu acho que a atmosfera no Mangueirão seria muito forte, né, em favor do Remo, mas não é. Então eu vejo um jogo difícil como qualquer jogo na Série C, mas nada de outro mundo não. Mesmo o Santa Cruz tendo desfalcado. Vamos lá, Maurício. O Remo, na verdade, vem com uma campanha também interessante, né? Assim como o Santa Cruz, hoje é o vice-líder, 26 pontos. Tem 2 derrotas no campeonato, uma para nós, aqui no Arruda, com gol de Olivelto, né? Acho que todo mundo lembra. E perdeu para o Ferroviário. Tem 26 pontos, né? Junto com o Vila Nova, o Remo tem a melhor defesa da nossa chave. Só levaram 8 gols. 8 gols. Tem alguns desfalques, né? Com o Eduardo Ramos, possivelmente, o Wallace, Salatiel. Mas acho que o Eduardo Ramos é o maior desfalque que eles possam ter, né, contra o Santa Cruz. O Santa Cruz ganhando esse jogo, Maurício, garante a primeira colocação do grupo, com 3 rodadas de antecedência. Veja, nós estamos desfalcados ainda por conta da pandemia, do Covid, né? Mas no último jogo nós vimos um Santa Cruz interessante, jogando contra um Vila Nova, que era o vice-líder na semana passada, né? E a gente administrou, foi um jogo muito interessante para um time que estava totalmente desfalcado, né? E aí a gente vai jogar fora agora contra esse Remo, né? E agora eu acredito que a gente possa também ter um desempenho semelhante ao que a gente teve no jogo passado. Claro que o jogo é fora de casa, né? Mas não teremos a pressão da torcida, né? Como está tendo jogos nessa pandemia, a gente não tem esse fator preponderante, que é a torcida dentro de casa, né? Que impulsiona o clube. Nós não teremos, né? Eu não acredito que vai ser um jogo difícil, deve ser um jogo mais estudado, um jogo mais tarimbado, sabe? Catimbado, na verdade, né? Não tarimbado, mas catimbado. Mas eu acredito que Santa Cruz possa trazer uma vitória, né? Ou, no pior das hipóteses, um empate, né? Um empate. Eu acredito que o time Santa Cruz deve ir de Maicon Clayton, Augusto Potiguar, não sei como é que está a questão do Covid, mas acho que não testou positivo. E se testou positivo, eu coloco o Bileu na vaga dele e coloco o Tinga no meio. Mas eu vou levar em consideração que Augusto Potiguar não está contaminado. Me perdoa, torcedor, não tenho essa informação no momento. Mas vamos lá. Eu iria com Maicon Clayton, Augusto Potiguar, a mesma dupla de zaga, né? Elivelto e Célio. E Leonan. Essa é a melhor parte do jogo, hein? Da escalação. Enfim, Peri não vai entrar, torcedor. Mas também não vai ficar no banco. Ele só tá saindo do time porque tá com o terceiro amarelo. Então, Leonan ali na lateral. Bileu. André. Didira. E Jaderson. Lourenço. E Rangel.
eu ia com esse time para iniciar a partida contra o Remo. É isso. Ok, senhores. Vamos falar agora também sobre o Santa Cruz. Santa Cruz jogou desfalcado por conta da Covid no último jogo e terminou por surpreender positivamente todos nós, né? Mas os desfalques continuam e agora se somam para essa rodada. Chiquinho se junta à já extensa lista de desfalques por Covid-19 e também Augusto Potiguar, apesar de ter testado negativo, está com sintomas de gripe e ficam fora do jogo. O Santa Cruz, então, com isso, ele não contará com Totti, Dani Moraes, William Alves e Denilson, os zagueiros, né? O volante Paulinho, o atacante Pipico, além dos já citados Chiquinho e Augusto Potiguar por conta da Covid. Negueba e Caio Mancha já se recuperaram da Covid e estão à disposição do técnico Marcelo Martelotti. Assim como também o auxiliar do Marcelo, Júnior Boca, também volta já que está recuperado da Covid. Outros desfalques do Santa Cruz para essa rodada são o goleiro Luiz Fernando, que sofreu uma contusão, né? E o lateral Júnior, que vem machucado há um tempo e está na transição. Outro desfalque, dessa vez por culpa em suspensão, é o lateral esquerdo Peri. Martelotti não vai poder colocar Peri em campo, o que o entristece bastante. O que é que a gente pode esperar do Santa Cruz, mesmo com os desfalques? Vai fazer frente ao Remo? E qual escalação vocês acham que deveria ir a campo nesse jogo contra o Remo? Fala aí, meu amigo Matheus, Francisco e o professor também. Da mesma forma que considerei o jogo contra o Vila Nova, que seria um jogo de um teste para o Santa Cruz para a próxima fase, eu também considero esse jogo do Remo um teste para a próxima fase. O Remo hoje é o segundo colocado, o Vila Nova, que era o segundo colocado, perdeu a colocação para o Remo. E hoje a gente vê aí um time de certa qualidade, que é o time do Remo. O Santa Cruz vai enfrentá-lo lá em Belém, ou seja, outro teste para a segunda fase, porque na segunda fase a gente vai ter jogos difíceis fora de casa. E apesar de a gente não estar contando com a torcida, obviamente o campo adversário ou o campo da gente, na nossa casa, faz diferença no final das contas quando a gente vai lá de futebol. Vai ser um teste importante. Quanto aos desfalques, a gente tem que saber que a gente está numa fase do campeonato até que seria interessante, há quem defenda isso, eu sou um deles, que seria interessante que o Santa Cruz fizesse um certo rodízio de jogadores até para descansar o seu elenco, né? A gente tem algumas opções do banco que quando entram, vem entrando bem. Até no último podcast a gente falou aqui sobre jogadores como Tinga, jogadores que quando entram, vem fazendo um bom jogo. E esse mais um desfalque, que é o desfalque de Chiquinho, me deixa um pouco preocupado porque ele é um jogador muito importante ali naquele meio, mas também gera um certo alívio, talvez a palavra não seja essa, mas gera um certo alívio porque é um jogador que a gente vai precisar contar muito na fase decisiva, na segunda fase do campeonato, e ele desfalcando o Santa Cruz agora por essa questão da Covid-19, a gente sabe que a gente vai poder contar com ele para a próxima fase, levando em consideração, mais uma vez, que são atletas e provavelmente terão uma recuperação rápida da doença. O time do Remo vem fazendo um campeonato consistente, um campeonato bom, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas eu considero que o Santa Cruz tem sim possibilidades de voltar com um resultado positivo lá de Belém, se não com a vitória, com um empate. E mais uma vez eu volto a falar sobre a questão de rodízio de jogadores nessa fase. Acho que o Martelotti já poderia estar fazendo um certo rodízio, está fazendo de qualquer forma um rodízio forçado, mas quando puder contar com todas as peças, ele poderia fazer um rodízio. E falando até de jogadores como Didira, que é um jogador de certa idade já, que talvez precise um pouco de descanso muscular em próximas partidas. Olha, estamos vivendo uma situação parecida à da rodada passada, né?
e alguns agravantes, né? Não tem mais Augusto Potiguar, ele não vai contar com o Potiguar, não vai contar com o Chiquinho, e continua com os mesmos desfalques. Na rodada passada, eu tinha feito uma avaliação bem pessimista, porque mesmo com o Santa Cruz jogando em casa, dadas as gravidades dos desfalques, que eu via assim, né, como desfalques graves, e o Vila Nova sendo um dos melhores times da competição, eu já estava me conformando com um empate, torcendo por um empate. E o Santa Cruz ganhou o jogo e ganhou bem. Nesse o nível de dificuldade é maior pelo seguinte, e o Remo também está entre os melhores times da competição, e esse jogo é no Mangueirão, em Belém. Agora, o que temos a nosso favor? Nesse contexto de pandemia, que está trazendo enormes prejuízos ao mundo, eu não estou falando nem das vidas perdidas, né? Que aí é prejuízo incalculável. Estou falando de prejuízos financeiros, certo? E dessa perda de liberdade, muita coisa que a gente fazia antes normalmente, hoje a gente está privado de fazer. Mas no futebol, embora ver jogo sem torcida no estádio seja uma coisa muito chata, tira muito do brilho da partida, para o time visitante isso é ótimo. Nenhum time visitante pode se queixar da pressão jogando fora de casa. Não vai ter torcedor lá para fazer volume, para empurrar a torcida do time adversário. Então, o Santa Cruz tem essa vantagem. Mas eu arrisco dizer que neste jogo, sim, um empate seria um bom resultado. O que eu sou contra é que se jogue para empatar, certo? Que se faça tudo para empatar o jogo. Eu sempre vou ser contra essa filosofia. Mas sendo bem específico, com o que temos em mão, Maicon Clayton, Bileu, eu já tinha colocado Bileu na lateral direita. Martelotti optou por Augusto Potiguar e manteve Bileu como volante no jogo passado, o que deu muito certo, né? Eu teria feito o contrário, teria colocado Bileu na direita, que é o que ele deve fazer agora. Agora ele não tem Augusto Potiguar para substituir Totti, não, nem o próprio Totti ele tem. Maicon, Bileu, Célio, Elivelton, esse é o ponto fraco, né? Esse é um dos pontos fracos da partida, Elivelton. Os dois na zaga, né? Célio e Elivelton. Na esquerda, Leonan. Obrigado a optar por Leonan, porque não tem como o Peri ser escalado, né? Está suspenso. No meio, André, Tinga, Didira e eu colocaria Jaderson ali. E na frente, Leonan e Vitor Rangel. Seria com esse time do Santa Cruz que eu entraria em campo contra o Remo. O Remo também tem alguns desfalques, né? Eduardo Ramos não é certo, mas é bem provável que ele seja desfalque. Charles também. Mas a quantidade de desfalques do Santa Cruz é maior. Nesse ponto, a dificuldade coral está acima do que o Remo vem vivenciando. Eu espero um bom jogo e eu não coloco no Santa Cruz o peso de ter que ganhar. Porque além de estar com uma gordura enorme, com uma vantagem enorme, ele está cheio de desfalques, não tem para quê. E Martelotti sabe disso melhor do que eu, o grupo sabe disso melhor do que eu. Os jogadores chegarem lá desesperados para conseguir uma vitória em cima do Remo. O Santa na última rodada surpreendeu a todos porque veio com um time extremamente desfalcado em virtude de vários jogadores estarem com Covid e mesmo assim foi dono das ações contra um time que se mostrou, diferente do Remo, muito mais regular na competição. Só que agora a gente perde Chiquinho, que é um jogador de um recurso técnico acima da média para a Série C. Jogador que dá velocidade ao passe e tem o drible que quebra a linha e ainda chuta de fora da área.
E aí a composição deve ser com Jaderson, né? E lá na frente, Lourenço com o Rangel. Leonan deve ocupar o lugar de Peri na lateral esquerda. Nesse caso eu não vejo nem como desfalque. Teoricamente é um desfalque, porque Peri é o titular do Martelotti, mas Leonan é mais jogador. E na lateral direita ele deve deslocar Bileu e deve entrar com Tinga no meio campo. Aí o Santa vai muito, muito costurado. Mas o Santa demonstrou ter qualidade no elenco para passar por essa dificuldade. Mas vai muito misturado, muito desfigurado para enfrentar um Remo que tem uma motivação enorme do jogo. E o Santa Cruz nem tanto. O Santa Cruz, a motivação principal é, se ganhar, já é primeiro colocado antecipado. Se não ganhar, ainda tem várias rodadas para o Santa Cruz consolidar essa primeira colocação. Então é um jogo que é muito mais motivação para o Remo do que para o Santa. Mas eu vejo a gente com possibilidade de fazer uma boa partida, embora a gente possa ter um time para começar o jogo. Agora a gente não tem peças para repor durante a partida e manter a mesma qualidade do time. Ok, amigos. Então encerramos por aqui o nosso pré-jogo. Esperamos que vocês tenham realmente gostado e se sentido satisfeitos com o nosso podcast. Nos encontraremos no pós-jogo também. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.